Vamos falar aqui do método hipotético dedutivo, que é o método que deriva na prática baseada em evidências. É o método, hoje, a gente pode dizer, o paradigma científico. Então, as pesquisas para remédios, para você construir um prédio, por exemplo, do ponto de vista científico, são baseados nesse método. Esse método ele foi teorizado por Karl Popper. É claro que teve influência de outros autores, mas foi o Karl Popper que sintetizou, que mostrou que criou esse método, a gente pode dizer, né, baseado em outros autores, em 1934, com base no livro A Lógica da Pesquisa Científica. Esse livro tem aqui, mas é um livro mais importante desse método e depois ele vai sendo aprimorado conforme outros cientistas vão entendendo. Então, ele é dividido em etapas e a primeira etapa, ela parte do estabelecimento de premissas. Tá? Então, uma premissa é uma ideia totalizante, né, que vem ali o Popper fala que pode vir da metafísica. Ele é crítico quanto à questão de uma premissa vindo da indução, mas ok, eu não vou entrar nesses pormenores. Só vou explicar para vocês o que seria uma premissa. Olha, premissa: todo cisne é branco. Premissa 1. Premissa 2: todo corvo é negro. As premissas se baseiam em definições e ou conceitos. Então, tem uma diferença na ciência que é pouco falada, que é a diferença de definição para conceito. Definição é algo certo, então 2 mais 2 é igual a 4, isso é uma definição. Tá? O triângulo tem 3 lados, isso é uma definição, não tem como ser diferente. Um conceito, por exemplo, o que é branco? Você sabe o que é uma coisa branca, mas você não consegue definir exatamente, porque, por exemplo, podia ter 50 tons de branco, né? Eu tô aqui chutando. Chutando não, estou aqui falando de forma aleatória. É claro que se você pegar ali aquela. Você tem como mensurar a cor, né? Inclusive, a escala RGB e tudo mais. Mas assim, é claro que você pode ter um cisne que seja bem mais branco do que o outro, é isso que eu estou falando, mas ambos entram na categoria de branco. Tá? É só para falar para vocês que os conceitos são muito mais abertos do que as definições. Beleza, então você estabeleceu premissas. O segundo, estabelecimento de hipóteses a partir de deduções. Olha só, a minha hipótese, partindo dessas duas premissas aqui, a cor é um critério que distingue o cisne do corvo. Então, se todo cisne é branco e todo corvo é negro, basta usar o critério da cor para diferenciar um do outro. Essa é a minha hipótese. E aí eu posso testar essa hipótese. Se usando o critério da cor, eu consigo, de fato, diferenciar um do outro. Aí vem a terceira etapa, teste das premissas e hipóteses a partir de dados empíricos. Tanto as premissas como as hipóteses elas podem ser testadas. E as premissas ou hipóteses podem ser universais. O que significa isso? Basta uma amostra para ser falseada. Então, se eu encontrar um cisne negro, significa que essa premissa aqui de que todo cisne é branco é falso. Porque aqui é uma premissa universal, uma premissa totalizante. Então, nem todo cisne é branco. Logo, se essa premissa aqui é falsa, essa hipótese também só pode ser falsa. Porque em algum momento eu vou encontrar um cisne negro que eu não vou conseguir diferenciar de um corvo usando unicamente o critério da cor. Se as premissas forem falseadas, todas as hipóteses deduzidas delas também serão. Então, a cor não serve para diferenciar cisne de corvo. Só um detalhe, pessoal. Quando a gente lança uma hipótese e a gente não falseia ela, a gente toma ela como provisoriamente verdadeira. Então, no método hipotético dedutivo, não terá ali nenhuma hipótese que vai ser verdadeira até que a gente pode dizer que ad eterno vai ser verdadeira. É isso que eu quero falar. Então, durante muito tempo, de fato, a própria humanidade pensava que todo cisne era branco. E aí, isso era uma hipótese verdadeira. Até que alguém encontrou lá na Austrália um cisne negro e essa hipótese científica passou a ser falsa. Ela foi falseada. Então, toda a hipótese e toda a teoria, que é uma, uma estrutura de premissas e hipóteses, a gente pode dizer assim, ela tem ali suas bases em hipóteses e premissas que não foram falseadas. Uma vez que você falseia, consegue falsear uma dessas hipóteses, toda a teoria cai por terra. Só que existem premissas e hipóteses amostrais. Por quê? É muito difícil você conseguir construir uma teoria com base em premissas universais. Porque você tem variações pequenas em categorias que são aceitáveis por raciocínio científico, por exemplo. Então, você vai precisar de uma amostra estatisticamente significativa para ser falseada. Por exemplo, os cisnes tendem a ser brancos. Quando você fala isso, se você encontrar um único cisne negro, uma amostra de 1.000 cisnes brancos, esse um cisne negro não é significativo, estatisticamente falando. Então, você precisa de um número razoável de cisne negro
para que essa hipótese seja falseada. Qual é esse número razoável? Depende do nível de significância que você queira usar no seu método científico. A gente pode falar assim, né? Do nível de segurança. Quando você constrói um prédio, um engenheiro constrói um prédio, sempre vai ter um risco desse prédio cair. Só que a humanidade, ela por si só, assume riscos. Quando o risco recompensa, ok, você vai morar nesse prédio porque, sei lá, o risco dele cair é uma vez em, sei lá, em 100 mil anos, por exemplo. É um risco que a gente pode correr, porque se a gente não correr esse risco, vai ser pior, né? Essa ideia de que, não vou correr risco nenhum. Se você não correr esse risco nenhum, você não iria sair de casa, por exemplo. E o risco que você ia correr é justamente não aproveitar as outras coisas. Então, beleza. A mesma coisa os corvos tendem a ser negros. Seria uma hipótese levantada, né? Premissa ou hipótese. O critério de cor pode ser usado com segurança para distinguir corvos de cisne. Perceba que a minha hipótese deduzida dessas duas premissas, ela é diferente dessa outra aqui. Quer dizer que eu posso usar com certa segurança, né, com uma margem de erro ali, que eu poderia dizer dessa forma. As duas premissas podem ser consideradas verdadeiras, ou pelo menos não ser falseadas, já que a gente tem um número muito baixo de cisnes que não são brancos e corvos que não são negros. Porém, a terceira é falsamente falseada se considerarmos todas as aves. Porque se você pegar o universo de aves, você vão ter outras aves que são brancas ou negras, ou pelo menos parte de população dessas aves são brancas ou negras. Então, você usar unicamente o critério da cor para diferenciar o cisne de um corvo é uma hipótese que é falsamente falseada. As hipóteses são construídas a partir de variáveis. A exemplo da cor vou colocar aqui, ó. A exemplo da cor, pode-se usar aspectos fisiológicos, tipo de bico, penas, tamanhos. Ainda no reino animal, variáveis fisiológicas podem ser suficientes para distinguir um gato de um cachorro, mas não para distinguir este último do lobo. Então, olha só, você consegue pegar essas variáveis aqui e colocar uma série de categorias para diferenciar o gato do cachorro. Mas tem algumas espécies de cachorros, por exemplo, que são muito parecidos com o lobo. Como o labrador, né? Um cachorro muito parecido com o lobo. Então, você não consegue diferenciar com base em variáveis fisiológicas. As hipóteses são mais significativas quando o nível de correlação entre as variáveis é alto. Por exemplo, a capacidade de ter descendentes férteis é que distingue as espécies. Então, como é que hoje se distingue na biologia, né? Se dois animais eles conseguem ter descendentes férteis, é considerado uma espécie. Claro que também tem ali o genoma que vai depois atuar nesse sentido. Beleza? Beleza. Quarta etapa, controle de variáveis. Muitas vezes, a formulação de hipóteses pode envolver uma série de variáveis, quando o interesse de pesquisa é só em alguma delas. Então, por exemplo, em ensaios laboratoriais, é possível deixar muitas variáveis constantes para focar na relação entre aquelas de interesse. Então, o exemplo aqui, mantendo a pressão constante, o aumento da temperatura tende a aumentar o volume dos gases. Isso é uma lei ali da física, né? O gás, ele aumenta seu volume conforme o aumento da temperatura, só que você tem que manter a pressão constante. Porque se você não manter a pressão constante, salvo engano, nesse caso, pode ser que a pressão diminua. Não lembro exatamente qual é a relação dessas variáveis. Mas, assim, o importante é você ter essa ideia de que essas variáveis aqui são importantes. Então, qual variação disso aqui pode ser explicada pela outra. Então, por isso que você tem que manter todas as variáveis possíveis constantes para você tentar estabelecer uma relação entre duas variáveis. Essa relação que está associada ali a uma hipótese de pesquisa. Por exemplo, a hipótese poderia ser justamente essa. Aumenta a temperatura, aumenta o volume. Podia ser que os testes mostrassem o contrário, mas com os ensaios laboratoriais se comprovou que isso aqui de fato é verdade. Toda vez que eu falar o verbo comprovar, significa que não foi falseado, tá? No jargão ali do método hipotético dedutivo. Quando as hipóteses não podem ser testadas em laboratório, várias estratégias podem ser utilizadas. Por exemplo, o uso de grupo de controle. Em dois grupos de pessoas com características semelhantes de determinada patologia. Então, um deles recebe um remédio, outro recebe um placebo. Basicamente, toda a pesquisa com remédio usa esse método. Porque se você não pegar um método de controle, pode ser que uma melhora da condição clínica do paciente seja devido a alguma outra variável, inclusive a própria resposta do organismo. Então, você tem que pegar dois grupos de controle, um vai receber o remédio quando você está testando, geralmente isso começa com animais, nem com pessoas, e outro não vai receber um placebo. Inclusive, é importante você receber um placebo, porque o próprio fato da pessoa estar recebendo um remédio pode fazer com que o organismo
reaja do ponto de vista psicossomático. Então, a pessoa tem que ser meio que enganada, receber um placebo, para que essa variável ali de resposta psicossomática não interfira. Se houver diferença estatística no combate à doença, o remédio é considerado eficaz, ou seja, se o grupo que recebeu o remédio, de fato, teve estatisticamente um percentual de pessoas que conseguiram superar a doença, então o remédio ele é considerado eficaz. Se nos dois grupos o avanço foi o mesmo, então não importa se as pessoas foram curadas ou não, mas se foi exatamente no mesmo nível dos dois grupos, a hipótese da eficácia do remédio é descartada. Beleza? E existem várias outras estratégias para você testar hipóteses científicas. Aqui, claro, a hipótese seria de que tal remédio cura tal doença. Outra adenda é o seguinte: você pode ter duas variáveis que estão fortemente correlacionadas, mas não tem causalidade entre elas. Aqui, olha, são o consumo de sorvete e o ataque de tubarões. Você percebe que essas variáveis elas são correlacionadas fortemente. Quando você aumenta o consumo de sorvete, você aumenta os ataques de tubarões. Só que elas não possuem aqui, ó, causalidade. Uma variável você não consegue, através de deduções lógicas, explicar a variação da outra. Né? A variação de uma não consegue explicar a variação da outra. Então, é o mesmo exemplo aqui. Ó. Se não fosse adotado placebo, só o fato de ter tomado algum remédio pode ter efeitos psicossomáticos, como eu expliquei. Então, pode ser o que a gente chama em correlação, aliás, em estatística de correlação espúria. Quando duas variáveis se correlacionam, o fato de ter tomado remédio, o fato de ter curado a doença, por outra variável. Por exemplo, o tempo que a pessoa está com essa doença. Algumas doenças a gente sabe que são cíclicas. Então, se você pegar uma gripe, o natural é que mesmo a pessoa sem tomar nada, essa gripe se cura à medida que o próprio organismo tem mecanismos de combate a essas doenças. Então, essa noção de que não basta que duas variáveis sejam correlacionadas do ponto de vista estatístico, mas sim que tenha uma causalidade explicada pelo método lógico, né, filosófico lógico, é importante para que o método hipotético dedutivo de fato tenha vigor. Então, o método hipotético dedutivo ele é um método científico, só que a base dele é filosófica. O Karl Popper ele é um grande estudioso, né, da ciência, da epistemologia da ciência. Então, ele acaba sendo isso, tá? Ele não nega a base filosófica, a filosofia continua sendo importante, mas é como se fosse um aprimoramento. Então, além das deduções filosóficas, você precisa ter os testes científicos de falsibilidade para que um determinado hipótese seja mais consistente e a gente possa usar ela com confiança, por exemplo, para fazer um remédio, para você deduzir grandezas físicas importantes para construir um prédio, entre outras coisas.